Boas noites, bem-vindos então a mais um encontro sobre as cartas do Apocalipse. Colocamos-nos como habitualmente na presença de Deus, fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 7. Sabedoria, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. São Santo Agostinho, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Bom, hoje chegamos à penúltima carta deste conjunto de 7 cartas, de 7 mensagens que o autor do Apocalipse comunica às igrejas, estas 7 igrejas, em nome do Senhor. Hoje será a igreja de Filadélfia. Trata-se de uma pequena cidade, tem uma história muito rica. Aliás, tem uma história rica em convulsões provocadas por tremores de terra. Era uma zona muito sísmica. A riqueza da cidade era fundamentalmente a sua agricultura, embora também tivesse uma atividade de artesanato em torno do couro, do trabalho do couro. É uma cidade fundada por um rei de Pérgamo, de seu nome Filadelfo, daí Filadélfia. Recebe este nome do seu fundador e terá sido fundada por volta do ano 158 a.C. Ora bem, ainda assim, o nome Filadélfia, destas igrejas todas, é o que teve mais sucesso. Há em diferentes lugares Filadélfias, sendo que a mais famosa é nos Estados Unidos e, portanto, é um nome com que convivemos na Antiguidade, convivemos nos dias que correm. Até, perdoe-se-me aqui assim, o exemplo mais vulgar, até há uma marca de queijo que invoca este nome. Então, Filadélfia quer dizer amor dos irmãos, ou é um nome que invoca a fraternidade. Se tem origem no nome de um rei, por sua vez, esta cidade, com este nome, designa alguma coisa que devia ser a experiência da Igreja, de ser irmãos que se encontram, irmãos de Jesus que se encontram, amando-se na caridade, no amor de caridade, no amor da generosidade da caridade. Bom, então passo a ler o primeiro versículo desta carta. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de David, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ora bem, trata-se aqui assim de uma maneira de Jesus ser nomeado com títulos que geralmente são reservados para o próprio Deus. Jesus é nomeado como o santo. O santo era, por excelência, o título de Deus no Antigo Testamento. Só Deus é santo, 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 Senhor Deus do Universo. E a santidade de Deus era um tema tão reservado que os homens não podiam tocar nas coisas santas. Há episódios vários no Antigo Testamento dos homens que, por exemplo, tocam na Arca da Aliança e morrem, que quando ultrapassam o limiar do tempo e entram para uma zona que era considerada mais reservada, mais santa, então também são levados à morte. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que não podiam fazer, não podiam tampouco fazer luto pelos seus mortos, pela mulher, pelos filhos, porque como conviviam com o Deus Santo, como eram eles que entravam na casa do Deus Santo, jamais poderiam, eles que estavam junto da santidade de Deus, eles que estavam perto da santidade de Deus, jamais podiam estar perto do que é oposto a essa santidade, que é a morte. Então, enfim, o título de santo é o título por excelência reservado a Deus. Mas Jesus traz esta santidade aos homens. Jesus não traz apenas a santidade aos homens. Jesus traz a si mesmo como o santo que convive com os homens. Não deixa de ser, então, muito impressionante que São Paulo, veja-se o começo da carta aos Romanos, São Paulo muitas vezes chame aos cristãos os santos que estão em Roma, os santos que estão a ouvir hoje este pequeno comentário na internet. Porquê é que são santos? Não se trata, antes de mais,
porque temos a virtude e a heroicidade daqueles a quem chamamos santos, mas somos santos porque temos comunhão com a vida santa que Deus nos deu. Santos porque nos foi oferecida em abundância a santidade de Deus. Santos porque o dom nos foi feito, queira Deus que lhe correspondamos com generosidade. Então, 3 títulos que são habitualmente reservados para Deus mesmo. O primeiro, ele que se apresenta como santo. O segundo, ele que é a verdade, ele que é o verdadeiro, ele que é a verdade. A verdade, para nós os católicos, a verdade não tem nada de conceptual, a verdade não é uma equação, a verdade não é uma formulação complicada. A verdade, como dizia Simone Weil, é experienciável. A verdade é a experiência que fazemos da santidade de Jesus. A verdade é esta abundância de santidade de Jesus que dá consistência, que dá certeza à nossa vida. Então aqui é um ponto importante. Quando encontramos a verdade, a nossa experiência subjetiva chama-se certeza. Se encontrei a verdade, eu tenho certeza. É óbvio que há pessoas que têm certeza porque são casmurras, há pessoas que têm certeza porque são teimosas, porque se recusam a pensar, há pessoas que têm apenas certeza como expressão de uma autodefesa, como expressão de um rancor ou de um ressentimento, e portanto a sua certeza não vem de terem recebido a verdade, mas exatamente de estarem fechadas à verdade. Então qual é a diferença entre esta certeza que nos vem de termos encontrado a verdade e de uma certeza que temos automaticamente? Penso que é esta mesma. Há uma certeza que nos ensina, há uma verdade que nos ensina, há uma verdade que nos ensina a termos uma experiência que nos renova, que nos põe em questão, que nos desenvolve como pessoas, que nos abre como pessoas, que nos põe a caminho como pessoas. Portanto, há uma verdade que nos torna peregrinos, é esta verdade que se torna a certeza da fé. Ao contrário, há uma verdade que nos fecha, que nos desmobiliza, que nos faz dizer não a tudo e a todos. Aquela verdade que se torna certeza para nós é uma verdade que nos põe em movimento peregrino. É uma verdade peregrina no melhor sentido da expressão. Ao contrário, aquela verdade que se torna uma certeza teimosa e que não quer movimento e que não quer ir mais além, lá está, é uma verdade fechada sobre si própria. Dou um exemplo. Uma coisa é uma verdade que se tornou certeza em mim e que me faz rezar e que me faz conhecer o Evangelho. Outra coisa é uma certeza que não quer saber de nada, que não quer ler nada, que não quer ouvir nada, que não se quer informar de nada e que casmurramente está fechada sobre si própria. Bom, Jesus apresenta-se como esta verdade, que é um tema muito relevante no Evangelho de São João. A ligação entre o João do Evangelho e o João do Apocalipse, portanto, há aqui muitas coisas complexas. Em todo caso, nós vemos que há aqui uma migração deste tema do Evangelho de São João para esta passagem do Apocalipse. João começa por dizer, eu sou a luz do mundo, no primeiro capítulo, 1:9. Depois, em João 6, várias vezes Jesus se apresenta como eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu. Portanto, o Senhor apresenta-se como eu sou o verdadeiro pão, o pão que é de verdade. Por sua vez, quando chegamos ao capítulo 8, Jesus diz, eu sou a verdadeira luz, eu sou a luz do mundo. Quando chegamos ao capítulo 15, Jesus apresenta-se como a verdadeira videira, eu sou a verdadeira videira. Quando Pilatos, no capítulo 18, pergunta a Jesus o que é a verdade, Jesus cala-se, não porque não tenha nada para dizer, mas porque reconhece que o outro não tem nada para aprender, não é? Está fechado àquilo que poderia ser a palavra de Jesus. Bom, então entramos aqui assim num tema relevante desta carta, que é o tema da chave de David, da chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. No versículo seguinte vai-nos aparecer o tema da porta e, portanto, chave e porta são dois temas relevantes.
E de alguma maneira este tema da chave e da porta vai ter o seu momento culminante na carta seguinte, mas deixo para a carta seguinte esse desfecho formidável, de belíssima forma, que encontraremos a seu tempo. Este versículo é claramente feito com base em Isaías. Vamos então também ler Isaías para percebermos a relação entre os dois versículos. E leio então Isaías 22, 22. Assim se diz: porei em seus ombros as chaves da casa de David, o que ele abrir ninguém poderá fechar, e o que ele fechar ninguém poderá abrir. Todos os comentadores são unânimes em considerar que este versículo do Apocalipse que acabamos de ler é glosa, portanto é um comentário de Isaías. Sempre a importância para a escritura de o Novo Testamento conversar com o Antigo Testamento, o Novo Testamento encontrar no Antigo Testamento expressões, manifestações que só fazem um sentido pleno à luz de Jesus. A maneira de ler o Antigo Testamento é sempre esta, é ir à procura de episódios que só têm luz, que só têm legibilidade à luz daquilo que acontece em Jesus. Então o que é acontece? Há o rei Ezequias, que é o Senhor e que tem o seu palácio. Não devemos pensar no palácio de Versalhes, os palácios dos reis de Israel seriam casas bem mais modestas, mas ainda assim era uma casa com ministros, com obviamente toda a dinâmica do poder, do palácio, da cúria e tudo o que essas coisas muitas vezes trazem de intriga e de murmuração. O que ocorre é que Ezequias escolhe Eliacim para mordomo do seu palácio. E o que se diz aqui assim então, do mestre do palácio, do primeiro personagem do palácio, é isto que acabei de ler, que ele há de abrir e o que ele abrir não fecha, e há de fechar o que ele fechar ninguém pode abrir. Ora bem, percebe-se que este texto é bastante insignificante para nós cristãos se dissesse apenas respeito a um personagem perdido lá em meados do século VII, VI, VII a.C. O texto ganha para nós um relevo quando o percebemos à luz de Jesus Cristo. Quer dizer, aquele que tem as chaves do céu, aquele que tem as portas do céu, é Jesus mesmo. Jesus é apresentado como aquele que abre-nos para a comunhão para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus a Filipe, e é aqui que estamos, em torno, no entanto, deste tema da porta e das chaves. Também em Isaías 45, 1, diz, a propósito do rei Ciro, estamos já um tempo depois, o profeta Isaías, o livro de Isaías, foi escrito em 2 ou 3 momentos diferentes, lá por volta de meados do século VII a.C., e depois, em nome de Isaías, alguém continua a escrever o livro, cerca de 200 anos depois. E então, a partir do capítulo 40, estamos numa segunda parte do profeta Isaías. Nessa segunda parte é feita um grande elogio ao rei persa, que se percebe que ele próprio seria instrumento da providência. E é dito de Ciro, Isaías 45, 1, assim diz o Senhor, do seu ungido de Ciro. Tomei-o pela mão para lhe sujeitar as nações e desapertar o cinto dos reis, para abrir diante dele as portas, de modo que nenhum batente se lhe feche. Ora bem, o que está aqui para nós em causa não são questões de administração interna, não são questões do protocolo do palácio. O que está aqui para nós em causa é a nossa própria experiência de Deus. Cristo abre-nos, Cristo possibilita-nos uma experiência de Deus, uma experiência dentro do palácio de Deus, dentro da casa de Deus, que nós chamamos comunhão. Onde moras? Perguntaram a Jesus. E Jesus abriu aos discípulos a morada, abriu a possibilidade de eles entrarem e conviverem então com o Senhor através da mediação de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém chega a esta comunhão senão pela porta que nos é aberta por Jesus. Tem a chave de David, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. De David. David é a grande figura messiânica. Quer dizer, o Messias, de alguma maneira,
é a pessoa em quem se concentravam todas as promessas de Deus. As promessas de conduzir o povo, de trazer os bens de Deus ao povo, de trazer o povo a Deus, esta promessa de uma mediação em que a salvação chega ao povo através do Messias, tem um nome no Antigo Testamento, é David. Mas a Igreja então percebe que quem tem as chaves de David, que o verdadeiro Messias é Jesus, e é por isso que este versículo é lido nesta perspectiva messiânica. Bom, leio o versículo seguinte. Conheço as tuas obras, abri diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Dispondo de poucas forças, tens contudo guardado a minha palavra, sem negar o meu nome. Seguimos com o mesmo esquema das cartas do Apocalipse, portanto o Senhor diz conhecer a Igreja, o Senhor tem conhecimento do coração da Igreja, e então avançamos. Antes tínhamos falado de chaves, agora falamos de porta. Chaves e porta são símbolos associados, são símbolos de um poder, de entrar para uma área reservada, de um poder de entrar para uma experiência de comunhão reservada, que é isso que Jesus promete aos seus. Bem, sabemos que o tema das chaves nos remete para... Quando ouvimos falar de chaves nos Evangelhos, penso que habitualmente em Mateus 16, onde o Senhor faz a promessa a Pedro. Em Mateus 16, 18, pois eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que ligares na terra será desligado nos céus. Então, enfim, Pedro, no seu ministério de representar a Igreja e de ser o vigário de Cristo na terra, Pedro então é o homem das chaves e é o homem que tem o ministério, tem o serviço de abrir para esta comunhão com Jesus, de ser aquele que pode abrir para esta comunhão com Jesus e ser aquele que reconhece que esta comunhão com Jesus não acontece quando não está viva a doutrina, quando não estamos com Jesus na doutrina. O tema das chaves é o tema da mediação. O tema da mediação é um tema muito repugnante para o homem contemporâneo. Nós hoje não queremos chaves, nós hoje queremos fabricar. Nós hoje não queremos que as chaves estejam nas mãos de ninguém, nós queremos ter as chaves no nosso bolso. As chaves, de alguma maneira, o tema da mediação, são a afirmação de que precisamos de outros, precisamos do que foi dado a outros, a esses outros muito particulares que são os sacerdotes, precisamos da mediação para ter os dons de Jesus. Os dons de Jesus não se fabricam, os dons de Jesus não se manipulam, não se produzem por nossa iniciativa privada, iniciativa pública que seja. Os dons de Jesus recebem-se e recebem-se através da mediação de Pedro. Então, lembro uma frase de um importante, um grande poeta santo da Síria, o diácono Efrém, que diz este verso que leio: bendito aquele que pela sua cruz abriu a porta do paraíso. O que os cristãos sabem é que esta abertura das portas acontece quando Jesus desce aos infernos e, portanto, os infernos, quer dizer, aquele lugar onde os homens estão fechados, onde os homens não podem sair, Jesus vai destruir as portas dos infernos e, sobretudo, vai-nos abrir a porta de uma relação outra com Deus, que chamamos comunhão, uma porta desta aliança que vem vencer o drama que se tinha acontecido no paraíso. No paraíso fecha-se a porta, os anjos com os querubins, com espadas de luz, impedem a passagem, e então Jesus vai restabelecer esta passagem por esta porta, que aliás ele vai dizer ser ele próprio: eu sou a porta. Em João, Jesus diz que é a porta, diz que é o pastor. Neste trecho do Apocalipse, Jesus diz uma coisa mais, também se apresenta como a chave para passar por esta porta.
Ora bem, o tema das chaves é muito importante no Apocalipse porque também então surge esta compreensão de que há uma porta que leva ao abismo, 9.1, 21.1, as portas do abismo, e há uma porta que traz à comunhão. O Senhor é Ele que nos faz passar por esta porta, que nos conduz a esta viva comunhão com Ele mesmo. Chamo a atenção para que o tema da porta vai ganhar em São Paulo um outro sentido, que é o daquela realidade que nos permite passar para a missão. Abrir-se portas para São Paulo é sair para a missão. Tendo nós entrado a pertencer a esta comunhão com Jesus, tendo nós esta comunhão com Jesus, tendo entrado para dentro por esta porta que é a da vida de oração, a da vida de comunhão com Jesus, podemos passar a porta para fazer a missão. Assim, leio já na ponta final da carta aos Coríntios, 16:9, esta afirmação de São Paulo: ficarei, no entanto, em Éfeso até ao Pentecostes, pois se encontra aberta diante de mim uma porta grande e propícia ao trabalho. A porta para São Paulo é esta porta aberta à missão. Este mesmo sentido da porta vamos encontrá-lo na carta seguinte, na carta de São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, onde no capítulo 2, versículo 12, nos é dito: ao chegar a Tróade, em serviço do Evangelho de Cristo, se bem que diante de mim estivesse aberta uma porta do Senhor, não senti alívio no espírito. Paulo percebe que esta porta é a passagem para o grande gesto de caridade da Igreja de todos os tempos, que é o gesto de anunciar a vida de Jesus, que é o gesto de trazer a salvação de Jesus aos homens. Uma nota última que não posso esquecer sobre esta discretíssima expressão que encontramos no versículo 8, de grande conforto para as pessoas nas travessias tão difíceis das suas vidas. Assim diz o Senhor para aquela gente daquela igreja de Filadélfia, assim diz o Senhor para aqueles que agora o escutam: sei que tens poucas forças. Quem é que na vida espiritual acha-se com muitas forças? Há momentos em que temos muita energia, há momentos em que fazemos muitas coisas, mas bem sabemos que estas forças têm que ver com a travessia dos anos, têm que ver com o encontro com as dificuldades da existência, e este saber que se tem poucas forças é o que seria de mais importante do ponto de vista psicológico de cada um saber de si próprio. Hoje fala-se muito de autoconhecimento, as pessoas muitas vezes vivem em espionagem de conhecer o que é que são temperamentalmente, e portanto há ali uma gula das pessoas se conhecerem dentro de enneagramas, modelos de autoconhecimento por aí afora, e tudo isso muitas vezes não é mais do que são expressões de um narcisismo prolongado, de um narcisismo que se atrasa. Esta expressão cabe lá toda a nossa pobreza, cabe lá toda aquela coisa mais importante que sabemos de nós próprios. Somos destes que dispõem de poucas forças. Quem pensa que dispõe de muitas forças será certamente dos primeiros a descobrir que rebenta, a descobrir que não é capaz, a descobrir que vai ao fundo. Passo ao versículo 9 que leio: vou dar-te membros da sinagoga de Satanás, dos que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Farei com que eles venham e se prostrem a teus pés e reconheçam que eu te amo. A igreja de Filadélfia, que sabe, pequena e com poucas forças, e à frente dessa igreja a sinagoga de Satanás, o orgulho, a altivez, a arrogância, a maneira de organizar a vida cheia de si mesmo. Creio que muitas vezes é preciso passar anos, esperar anos, para que as pessoas se convertam, porque ainda têm forças. As conversões geralmente vêm depois do cansaço. Quando as pessoas se cansaram, e porque se cansaram, é nesse momento que vêm à procura com uma outra humildade do que Deus tem para elas. É porque uma pessoa não se cansa que não se converte. É porque a pessoa acha
que ainda tem muitas forças, que a pessoa não se converte. Bendito seja Deus pelas pessoas que depois, em algum momento da sua vida, saem da sinagoga da pretensão, saem da sinagoga de Satanás, de estar cheios de si próprios, cheios da sua força, cheios dos seus prestígios vários, e vêm dizer à Igreja: preciso de Jesus. Para todos os crentes, antes de mais para mim próprio Padre, das mais relevantes evidências de que Jesus está vivo é acompanhar uma conversão, acompanhar uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com Jesus e que descobre que Jesus é Senhor da sua vida. Lembro-me há uns anos de uma pessoa que era sobretudo mundana, no sentido de bons carros, bons restaurantes, muitos romances, para não dizer outra coisa, e pronto, uma vida completamente cheia de si própria. E um dia veio ter comigo e veio à procura de Deus, e depois fomos, era uma pessoa grande e forte, e fomos participar numa noite de oração do renovamento carismático. Seja esta pessoa, seja eu, não pertencíamos ao renovamento carismático. Esta pessoa era alta, fisicamente possante, e chegou à frente dela uma pequena senhora, lá devota do renovamento carismático, que lhes pôs as mãos na cabeça e, portanto, sem nenhum encosto. Aliás, esta pessoa que ia comigo era um bom desportista, um bravo desportista, e a senhora pôs-lhe as mãos na cabeça e a pessoa desmanchou-se ali à minha frente. Eu vi, e portanto, com São Tomé, vi para crer, desmanchou-se, nada de ridículo. O mais ridículo seria acharmos que esta pessoa foi empurrada. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa se desmancha, quando uma pessoa deixa de conseguir defender-se, o que eu estou a dizer é um momento no percurso da conversão desta pessoa, minha amiga, que depois de facto foi seguindo e foi percebendo que a sua força era ridiculamente pretenciosa perante o amor que Deus tinha por ela. De maneira que este versículo 8 e 9 tem aqui assim um vocabulário de conversão formidável. Diz o Senhor: tens poucas forças, mas hão de vir a teus pés reconhecerem que eu te amo. Lembro também, recentemente voltei a encontrar-me com uma formidável conversão de um político espanhol republicano nos anos 30. Trata-se de um importante filósofo espanhol, que tinha trabalhado com Ortega y Gasset, que é mais famoso do que ele, foi secretário de Estado, ou equivalente, num governo republicano, não dos mais extremistas, nos anos 30, depois, no entretanto, o governo caiu, ele é o decano da Faculdade de Letras de Madrid, está uma série de anos como decano até começar a Guerra Civil. Em 36, portanto, aquilo está bastante complicado, por um lado e por outro, e foge para Paris, e em Paris tem uma atividade de investigador, faz lá os seus estudos, e pouco mais do que isso, e um dia está a ouvir música clássica no gramofone, e a certa altura começa a ouvir Berlioz, A Infância de Jesus, e sente-se verdadeiramente invadido por uma presença de Jesus que toma conta do seu coração, que era um coração inquieto, que era um coração que buscava, e faz a experiência interior para um homem agnóstico, para um homem com muitos pré-avisos, com um homem que sabia interpretar as coisas todas, que sabia desmontar, que sabia reduzir à psicologia, sabia dizer que isto são meramente aspectos psicológicos, e ele conta de si próprio a sua conversão. Manuel Maria Moriente. Terminado este percurso de conversão em Paris, vai regressar à Espanha no final da guerra, vai pedir para ir para o seminário e vai ser ordenado sacerdote. O antigo secretário de Estado agnóstico do tempo da República, um importante filósofo e um homem espiritual que deu muitos retiros a muita gente, e que morre sacerdote de Jesus, neste percurso todo. O grande poeta italiano, a poesia é sempre difícil de traduzir, Rébora, que é um anarquista que vive vive junto com uma e outra pianista russa, tem uma vida absolutamente alucinante, tenta o suicídio, altos e baixos, no começo do século XX, e em meados dos anos 30
vai se converter, vai se tornar também ele sacerdote e morre um piedoso e santo sacerdote nos anos 50, numa grande humildade de existência. Que coisa maravilhosa quando aqueles que prestavam culto a si mesmos, de algum modo também a sinagoga de Satanás é isso, que coisa maravilhosa quando estas pessoas que só acreditavam na sua força vêm à igreja dizer que precisam de Jesus, porque é disso que se trata. Leio o versículo que segue. Visto que observaste a minha palavra de paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que está para vir sobre todo o mundo para provar os habitantes da terra. Os habitantes da terra, no Apocalipse, são geralmente os pagãos, são sobretudo os que não são habitantes do céu, os que não têm relação com Deus. Este episódio é fundamentalmente para nos colocar diante deste tema polar entre dois polos que aparece muito no Apocalipse: a perseverança, a paciência, a realidade. As coisas demoram. Lembro que esta paciência é muito valorizada no Apocalipse, muito mais do que o Evangelho de São João. Já tinham passado algumas décadas e era preciso esperar que o Senhor viesse e o Senhor não vinha. Ao contrário, da paciência há a mentira. Para São João, ou paciência ou mentira. A mentira não é outra coisa senão dizer que Deus não vem, e enquanto Deus não vem, a gente vai se governar, a gente vai se arranjar. Deus não vem e agora vamos nos chafar a nós próprios. O otimismo tem sempre qualquer coisa de mentira, porque o otimismo é sempre uma negligência em relação à realidade. O otimismo é eu não querer saber exatamente o que as coisas são e, portanto, desistindo de saber o que as coisas são, começo a inventar soluções para mim. Nós, os cristãos, não somos pessoas do otimismo. Isso é uma questão temperamental. Nós devemos ser pessoas da esperança. A esperança tem que ver com um conhecimento. Não há esperança sem conhecimento. É porque conhecemos aquele que prometeu vir, é porque temos a palavra que ele nos deu prometendo vir, é porque o conhecemos e temos a sua palavra que nós esperamos. A nossa relação com Jesus não é uma relação de otimismo, a nossa relação com Jesus não é uma relação de negligência sobre o real, nós esperamos a vinda do Senhor. E lá encontramos no versículo seguinte, o versículo 11, encontramos com uma expressão muito recorrente no Apocalipse, este vir de Jesus, esta brevidade com que Jesus vem, que é fundamentalmente a experiência da fé. Quando celebramos a fé, recebemos a visita que Jesus nos faz. Venho breve, segura bem o que possuis, para que ninguém te tire a coroa. Isto que possuis não é outra coisa senão a fé. Esta vinda em breve permite-nos verificar a fé. Quando possuímos fé, reconhecemos que Ele vem e ninguém nos rouba essa experiência que temos, a certeza que temos que Jesus está connosco. Passo ao versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna no templo do meu Deus, do qual não sairá jamais. Sobre ele escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, de junto do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, por 4 vezes, neste versículo 12, se fala do meu Deus. Talvez seja a despedida destas 7 cartas, a despedida mais sumptuosa, a despedida mais forte. Aquela igreja que tinha sido descrita como dispondo de poucas forças, há aqui uma promessa de uma relação com o meu Deus, estas 4 vezes sublinhada. Nada nos impede de reconhecer nestes sublinhados de 4 vezes no meu Deus a experiência que podemos fazer de que Deus está connosco quando abraçamos os 4 evangelhos. Bom, trata-se de um maravilhoso título, este aqui assim, ao dizer que ao vencedor falo-ei coluna no templo do meu Deus. No templo do meu Deus. A coluna é um tema relevante nas histórias das religiões, mesmo fora do cristianismo. Os antigos tinham a ideia de que o mundo estava assente em colunas.
E, portanto, enfim, as colunas de alguma maneira permitiam ligar a terra e o céu. As colunas têm uma simbologia próxima das torres. Na Escritura, as colunas muitas vezes são marcos do lugar de encontro do homem com Deus. Chamavam-se estelas, das pequenas colunas, onde ficavam gravadas o lugar do encontro do homem com Deus. Os romanos, antes deles os egípcios, gostavam muito de umas colunas, dos obeliscos, no qual escreviam as façanhas, os acontecimentos que relatavam este encontro com Deus. Ora bem, aqui assim estamos em qualquer coisa de mais próximo da nossa experiência. A coluna é referida por São Paulo aos Gálatas como sendo os apóstolos. Gálatas 2:9, Paulo diz que encontrou-se com as colunas da igreja. Pedro, João, Tiago são as colunas da igreja. Acontece então aqui assim que os próprios fiéis são nomeados como colunas. É muito bela a expressão de São Paulo na carta a Timóteo 3:9, em que, referindo-se a 1 Timóteo 3:15, onde São Paulo fala da Igreja como coluna e fundamento da verdade. É impressionante pensar que, na altura da Revolução Russa, em 1917, há um grande matemático e cientista russo, Pavel Florensky, que era leigo, pede para ser ordenado sacerdote, é ordenado padre, já no auge dos fervores revolucionários, e penso que em 1918, 18 ou 19, completa a sua tese de doutoramento em teologia, chamada exatamente a coluna e fundamento da verdade. Estamos no auge da perseguição leninista e então este texto desaparece e vai ser apenas policopiado e passado de mão em mão entre os cristãos russos, até que apenas por volta de 1990 uma cópia deste documento chega à Itália e é publicado em Itália o grande livro de Pavel Florensky, A Coluna e o Fundamento da Verdade. Talvez seja dos textos mais importantes, se não o texto mais importante do pensamento teológico ortodoxo russo, este que se refere à Igreja como coluna e fundamento da verdade. O Senhor permite-nos ter certezas. Hoje é um tema mal visto dizer que as pessoas têm certezas. Quem tem certeza é fundamentalista, quem tem certeza é humanamente pobre, enfim, sermos pessoas de interrogações, de perguntas, pessoas que não sublinham muito certezas, sobretudo se forem certezas da ordem da fé, se forem certezas que acreditamos na doutrina. Tudo isso hoje em dia tem má imprensa. Acontece que o Senhor nos dá a certeza. E qual é que é esta grande certeza que o Senhor nos dá? É de que, por entre as nossas fragilidades, Ele ama-nos. E a grande certeza que temos é esta, de que Deus está connosco, Deus dá-nos solidez, Deus dá-nos consistência. O Senhor promete que aqueles que o conhecem, aqueles que têm fé, poderão ser para os outros, então também, colunas e lugares de apoio e de fundamento. Bom, termino apenas com esta referência ao facto de que no versículo 12 se diz que ao vencedor farei uma coluna no templo do meu Deus e sobre ele escreverei o nome do meu Deus. É a única vez em que este verbo escrever aparece no futuro em todo o Apocalipse. Escreverei quer dizer que o autor não se está a referir ao que já está escrito, não se está a referir à lei, está-se a referir à nova aliança. A nova aliança vai ser escrita, esta nova aliança que vai ficar no coração de todos. Que o Senhor nos dê então este encontro com esta certeza, este apoio nesta coluna, esta palavra que seria escrita naquele futuro, que é o futuro da história da Igreja, onde a nova aliança com Deus é escrita em favor de todos os homens. Muito boa noite
Para a semana ficaremos com a última carta deste percurso do Apocalipse.